Pessoal, vamos lá. O épico debate entre o Elias Jabbour e a Renata Barreto no podcast Inteligência Limitada 2022 lançou enormes perspectivas aí para nós compreender melhor a causa da riqueza das nações e da própria história do capitalismo, que supostamente aí a Renata Barreto seria uma especialista no tema e o Elias Jabbour ensinou para ela a verdadeira história do capitalismo naquele fantástico podcast. E o tema, então, que diz respeito a por que países como Coreia do Sul, Taiwan, a própria China conseguiram ter um enorme crescimento econômico, um avanço da sua sofisticação produtiva, enquanto o Brasil e os países da América Latina em geral ficaram para trás nessa história do desenvolvimento econômico. O que aconteceu com os tais emergentes, que houve uma bifurcação? De um lado, América Latina, Brasil ficam para trás e não prosperam, e do outro lado, leste asiático, Taiwan, China, Coreia do Sul, Malásia, Singapura, experimentam aí um enorme avanço econômico nos últimos 20 ou 30 anos. Bem, essa é uma questão assim, que realmente tem que nos inquietar, e fazendo nós, primeiro de tudo, compreender o que aconteceu aí, para quem sabe aí nós botar o Brasil nos eixos do desenvolvimento econômico. Todavia, esse assunto, esse problema não é novidade para aqueles que estudam o tema do desenvolvimento econômico e não ficam aí refém de grandes narrativas ou de grandes frases aí em torno de mais liberdade econômica, menos liberdade econômica, ou mais ou menos intervenção do Estado na economia pura e simplesmente de forma meramente abstrata, como por vezes acaba sendo esse debate na internet. Ora, eu acabei de ler um texto que eu quero sugerir para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é um paper que saiu numa revista acadêmica, a revista Oikos, no volume 17, número 1 de 2018. É um paper escrito pelo Pedro Lang Neto Machado. E é um paper baseado em duas fontes teóricas. O Atlas da Complexidade Econômica, lá do Hidalgo e do Hausmann, bem como do próprio livro do Paulo Gala, chamado Complexidade Econômica, e o livro da economista Alice Amsden, A Ascensão do Resto, que é um livro que ela vai justamente discutir a trajetória de desenvolvimento econômico do que ela chamou dos países do resto do mundo, né? Não aqueles países do primeiro mundo. E por resto entenda-se, então, portanto, tanto aqueles países do leste asiático, então países emergentes ali nos anos 80, e também os países da América Latina, Brasil, Argentina, Chile, México, notadamente. E porque, no fim das contas, esse resto, né, houve uma bifurcação, né? Brasil, Argentina, Chile e México, em alguma medida, ficam para trás comparativamente ao que aconteceu nesses países também do resto, lá do leste asiático, que nos últimos 20 anos aí ascenderam na escalada produtiva, tecnológica e do desenvolvimento econômico desses países, que há 30 anos atrás eram equiparados, tanto Coreia do Sul quanto Taiwan, lá nos anos 70, 80, quando esses países estavam já com seus 20 anos aí de políticas desenvolvimentistas, eram equiparados em termos de sofisticação produtiva, de crescimento econômico, de industrialização. Mas nos anos 90 em diante, ou um pouquinho antes, a América Latina fica para trás, né, e esses países asiáticos vão em frente e chegaram hoje aí, transcorridos aí mais de 20 anos, aonde a gente pode constatar em termos de participação no comércio global, sofisticação produtiva, etc, etc. Então isso fez com que as velhas teses dos economistas da CEPAL, dos economistas desenvolvimentistas que associavam
crescimento econômico com a presença de uma forte industrialização nas economias, que lá nos anos 50 era uma percepção meio que de olhar, porque não havia realmente sim, dados empíricos que pudessem ser assim registrados, catalogados e demonstrados, mas a história, passado aí 70, 80 anos, parece que deu razão para esses economistas da CEPAL, porque com o Atlas da Complexidade Econômica, desenvolvido aí pelo Hausmann e pelo Hidalgo, e no Brasil apresentado de forma brilhante, com toques da visão brasileira mesmo, no livro Complexidade Econômica do Paulo Gala, ali está realmente muito demonstrado que aqueles países que conseguiram atingir níveis de complexidade econômica, ou seja, a sofisticação da sua estrutura produtiva, que nada mais é do que a própria industrialização, realmente foram os países que alcançaram aí os primeiros patamares de desenvolvimento econômico, e os países que ficaram na rabeira desse crescimento econômico foram os países que não atingiram um percentual relevante em termos de industrialização. Ficaram mais restritos à economia primária, né, a commodities, seja agrícolas, minério e mesmo petróleo, como é o caso brasileiro até hoje. Então, de fato, o Brasil, em especial dos anos 80 para cá, ele para de se industrializar. Ali nos anos 80, 30 anos após esse processo de desenvolvimentismo que foi implantado a partir do governo Vargas, a economia brasileira chegou a ter em torno de 20% da nossa produção ser baseada em indústria, atingindo aí o que se chamou países de renda média. Mas ali nós estagnamos a partir da crise de 80 e dos anos 90 em diante realmente nos desindustrializamos. Nos anos 2000 repetimos essa tendência de desindustrialização e hoje a participação da indústria na riqueza do Brasil ela está em torno de 10%, enquanto países como Coreia do Sul, como China, elas estão em torno de 20% até 30% do PIB é indústria ou serviços sofisticados. Aliás, a participação dos serviços sofisticados nesses últimos 25 anos ela só aumentou nesses países de primeiro mundo, justamente porque esses países anteriormente já tinham uma considerável participação de indústria na sua economia. Então, só por isso, a emergência de serviços sofisticados foi possível nesses países. Então, a gente tem aí uma dupla aí de industrialização / serviços sofisticados que conceitualmente se separa, mas na prática elas andam muito juntos e até se complementam e por vezes se confundem. Então, não adianta dizer que mas os países ricos também estão se desindustrializando ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. A desindustrialização é um processo natural, porque o que esses países hoje estão produzindo de fato e a participação no PIB desses países acaba sendo mais serviços. Ora, isso é verdadeiro, mas esses serviços não são serviços de garçom nem de cabeleireiro. É serviços sofisticados, derivado de uma prévia base industrial muito sofisticada igualmente. Então, esse é um traço que precisa ser esclarecido para nós não fugir e não compreender o que de fato aconteceu. Então, esse artigo, A Ascensão e a Bifurcação do Resto, utilizando até o conceito da Alice Amsden, do livro dela, Ascensão do Resto, uma análise sobre a perspectiva da complexidade econômica. Então, realmente assim, as causas do progresso econômico dos países do leste asiático é justamente por ele não ter se integrado aos princípios do consenso de Washington, ali do final dos anos 80, início dos anos 90, na verdade, em que países da América Latina resolveram aderir. E tanto Coreia do Sul, quanto China, quanto Taiwan, eles realmente não aderiram a essa agenda dita neoliberal e resolveram se tornar ou seguir um caminho independente desta agenda, não seguindo com a abertura econômica tal qual preconizava o consenso de Washington e parcerias com empresas estrangeiras, etc., mas sim seguindo, fazendo a sua própria história de desenvolvimento econômico com muito investimento, e isso é um dado importante, muito investimento em ciência e tecnologia e pesquisa e desenvolvimento, coisa que não aconteceram
nos países aqui da América Latina. Então, à medida que esses países do leste asiático não seguem o receituário do Consenso de Washington, adotam um caminho considerado pela própria Alice Amsden como um caminho independente de modelo econômico, de desenvolvimento da sua economia, eles passam a investir realmente nesses segmentos que, por sua vez, elevam o nível de suas próprias indústrias, dos seus serviços sofisticados, o que de fato acabou não acontecendo aqui na América Latina nem no Brasil, porque seguimos o receituário e isto acelerou a nossa desindustrialização, ao passo que os países do leste asiático acelerou a industrialização. E isso, transcorridos aí seus 30 anos, é notório, né? É dado aí que está nos dados do PIB dos países, da composição da pauta exportadora desses países, e mostram realmente que houve essa bifurcação entre América Latina de um lado e leste asiático do outro, e tão interessante quanto tudo isso é perceber que, novamente, o índice de liberdade econômica não é um elemento suficiente para dar conta da explicação pelo qual países como Coreia do Sul, como Malásia, como Singapura, Taiwan, atingiram o nível de prosperidade que atingiram nesses últimos 20, 30 anos, e a América Latina não. Porque, de fato, lá eles continuaram com um tal de um Estado desenvolvimentista, com muito apoio estatal aos conglomerados econômicos domésticos, claro, com exigência de participação e performance no mercado internacional, o que levou esses países a serem o que são hoje. Enquanto nós não tínhamos nada disso, ficamos praticamente reféns de políticas de caráter, vamos dizer assim, meramente institucional, acreditando que uma vez que atingíssemos a estabilidade de preços, algum arranjo de privatização, políticas macroeconômicas, do tripé macroeconômico, por exemplo, por si só isso catapultaria o nosso país a um patamar de crescimento econômico e desenvolvimento econômico, coisa que, assim, notadamente não aconteceu. Podemos dizer que, bom, o Brasil teve graus de intervenção do Estado elevadíssimos, em alguma medida isso é verdade realmente, mas de fato não é esta a causa principal do nosso atraso econômico. Muito pelo contrário, foi realmente uma opção de aderir a um modelo de governança econômica, de governança macroeconômica, que nos deixou refém de um processo inevitável de desindustrialização, e transcorrido aí 30 anos, é inegável que isso tenha acontecido, e ao mesmo tempo fica aí a lição de que olhar apenas o índice de liberdade econômica, os manuais narrativos da defesa do liberalismo econômico como suposto agente do desenvolvimento, do crescimento econômico dos países, realmente não explica a situação desses países. O que ficou muito claro, volto a citar, o épico debate do Elias Jabbour com a Renata Barreto, que nós aprendemos muito ali com Elias sobre o tema do capitalismo e do desenvolvimento econômico das nações. Então fica aqui a dica, pessoal, desse paper, vai ficar aqui na descrição, vale muito a pena ler e entender aqui um texto sólido e altamente esclarecedor. Beleza, pessoal? Era isso e até o próximo.